E aí eu quero aproveitar a ocasião para dar uma palavrinha da patrocinadora deste vídeo, a Neco Mimi Store. A Neco Mimi Store é uma loja que trabalha com a confecção de materiais de papelaria de forma artesanal e personalizada. Ou seja, eles trabalham com a confecção de materiais como caderno, marca-página, agenda e até mesmo a impressão de artes para você emoldurar por conta própria ou eles mesmos também fornecem com a moldura. E aí para o canal, pessoal, eles disponibilizaram um caderno, bastante similar àquele caderno inteligente, com disco, e aí deixaram que eu escolhesse a arte, e aí no caso eu escolhi a arte do Kashira, a Rise Heart, que ficou bem bonitão. E aí também deixaram que eu escolhesse o LifePad, ele parece muito uma agenda, mas ele na verdade é aquele bloco de notas que a gente utiliza para contar os nossos pontos de vida e também os do oponente. E aí ele tem um refil, deixaram que eu customizasse e escolhesse até a arte do bloquinho de notas, e é claro que eu escolhi da minha temporada preferida, que é o 5Ds. Também colocaram aí no meio as artes, né, de uns monstros que eu queria, assim, que eu considero os meus favoritos, e colocaram molduras e ficou um resultado sensacional. E isso tudo porque eles conseguem incluir também aquele efeito brilhante que é bastante semelhante a cards de dual terminal, que é aquele shatterfoil, que a gente conhece aqui no Brasil como o efeito caco de vidro. Então fica bem legal, você pode escolher a arte do seu monstro preferido e eles conseguem fazer. Então corre lá, tem um link aí na descrição, e aí vocês podem entrar em contato e fazer lá o material que você quiser do seu monstro predileto, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo do canal e dessa vez com algo que eu considero bastante especial e também importante, de certa maneira, para a comunidade de Yu-Gi-Oh! Como um todo. Eu estou falando, pessoal, de uma iniciativa na qual eu faço uma compilação das narrativas dos arquétipos de Yu-Gi-Oh! Ou seja, as famosas lores, e compilo tudo isso dentro de uma só obra, ou seja, dentro de um só livro. Para quem não sabe, apesar das lores terem se popularizado bastante aqui no Brasil com os vídeos do Zubatata, essas obras são de exclusividade do OCG e elas vêm em 3 materiais específicos. Então, um deles aqui é o Dual Terminal. Então, essa obra aqui, que é voltada especificamente para uma máquina que tem tanto no Japão, e eu acho que deixou de ser fabricada até um certo ano, nos Estados Unidos. Então, aqui tem algumas informações tanto do jogo quanto do efeito das cartas em si, mas contém algumas narrativas. A gente tem também o Valuable Book, que anteriormente era a contagem normal, agora eles mudaram para X. Então esse caso aqui, por exemplo, é o 3. Então ele vai conter bastante informação de coleções específicas, como Power of the Elements, vai ter Darkwing Blast, Foto Hipernova. E a gente tem também o Master Guide. Aí o Master Guide é um guia que é muito mais completo e ele é voltado para um recorte específico de tempo associado às temporadas do anime. Então, no caso, o Master Guide 5 é voltado para tudo do cenário competitivo, do card game, de merchandising que envolveu o Arc 5. Aí pega alguns anos do Mundial também, faz reporte e assim por diante. E aí, tanto que eu comecei a estudar japonês tanto por causa desses materiais, porque eu queria ter acesso a essas informações, como também para poder começar a conseguir traduzir e ler as cartas de forma autônoma, na medida em que eu conseguia comprando cards OCG, que para quem não sabe, são mais baratos e por consequência mais acessíveis, então eu queria ir traduzindo. Eu comecei a aprender, tanto que tem um vídeo no canal que eu vou deixar aí no card, em que eu apresento alguns princípios básicos e até algumas atividades ali de como você pode começar a se aventurar nessa parte do idioma. Bom, e aí, né, como eu estava dizendo, esse material é exclusivo do Japão, então não existe uma tradução oficial em inglês e muito menos em português. O que existe, no entanto, são algumas iniciativas. Então, por exemplo, a gente tem a Wikipedia, que buscou fazer a tradução. Então a gente tem aqui, ó, uns compilados que eles fizeram, Master Guide 1, 2 e 3. É a fonte que muitos criadores de conteúdo utilizam e, pelo que eu consultei, até o próprio Zubatata utilizou, apesar dele fazer ali algumas adaptações. E apesar de muitas dessas traduções estarem muito bem feitas, né, com alguns recursos estilísticos, eu considerei que eles, na verdade, adaptaram
muitos termos, algumas colocações voltadas para o inglês e que não se aplicariam muito bem para o português. Então, eu busquei traduzir por conta própria e busquei também cruzar esses dados com o que eles já têm aqui, porque aí facilita bastante a nossa vida, principalmente a partir de materiais que eu não tenho, que é o caso do Tospedia. O Tospedia é um documento, né, ou melhor dizendo, é um livro que eu não tenho, que ele contém algumas storylines, mas não são muitas e também não são informações tão grandes, mas às vezes são complementares, né? Em alguns casos não são tão relevantes, que nem, por exemplo, aqui, né, da Guerra dos Atlantes, Mermaios, Fire King, não é uma informação tão relevante, mas como eu ainda não constei a obra dos Gish e dos Gusto, por exemplo, aí eu não tenho como confirmar e eu tenho que acessar esses documentos, e aqui é uma forma de conseguir o acesso a essa informação, mesmo que seja uma tradução não perfeita, não exata, né? E aí, né, só um parêntese aqui, essa iniciativa não é nova, eu já havia tentado trazê-la quando eu estava ainda com o projeto da revista. Eu fazia parte da Main Phase, e era uma revista que lançava mensalmente, falava de um monte de coisa. E aí na época eu estava tentando angariar um movimento pelo Apoia-se ou pelo Catarse, eu não lembro agora. E tinha que arrecadar um certo valor, infelizmente não aconteceu, eu queria ter dado continuidade, mas aconteceu um monte de coisa também na minha vida pessoal e eu acabei tendo de postergar esse projeto. E agora eu decidi retomá-lo como algo que eu vou fazer por hobby, sobretudo, mas que, por ser algo que é de relevância para a comunidade, eu penso, por que não tentar ver qual que é o feedback do pessoal, o quão disposto o pessoal está para apoiar, né? Então essa aqui foi a capa que eu fiz, e inclusive eu coloquei isso aqui para simbolizar não só a mão dos protagonistas, mas também uma homenagem para o meu antigo canal. Para quem não sabe, meu canal antigo era Yu-Gi-Oh! Brasileiro, e esse foi o primeiro logo que eu utilizei. E aí decidi colocar algo que simbolizasse tanto esse passado que eu gosto, como também uma forma de representar os personagens, né, e os arquétipos, né, pelas cartas que os protagonistas ou os rivais, né, porque era uma fanart que eu me basei para fazer isso aqui. E aí coloquei algumas coisas aqui, por exemplo, então a gente já tem os Atlanteans, a guerra contra os Fire Kings. E aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu mudei bastante a diagramação de como é nos livros oficiais. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para mostrar direitinho. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, a diagramação do japonês, na minha opinião, é muito poluída. É muito poluída. E tanto porque a forma com que eles organizam o texto é distinta da nossa. Eu não sei se vai dar para enxergar direitinho, mas eles escrevem também na vertical. Então, isso seria meio impraticável para a nossa forma de leitura. E fora que, na minha experiência pessoal, eu acho que quando a gente fala de Yu-Gi-Oh!, a gente está falando de não só de leitura das narrativas, mas também de um grande apelo visual. Você quer apreciar as artes das cartas que fazem parte desse arquétipo, não só pelo papel que elas desempenham durante as narrativas, como uma forma de apreciação estética mesmo. Então elas precisam de um maior destaque, que elas não tenham que ficar brigando com uma grande quantidade de caracteres que ficam ali desorganizados, porque como eu mostrei para vocês, é só uma página branca no guia oficial, e essa página branca não tem nada de fundo, não tem nenhuma diagramação absurda, eles só jogam texto lá e pronto. E eu busquei tornar isso mais agradável. Eu não sou expert, eu sou um diagramador totalmente amador, então busquei o que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades, e eu acredito que alcancei um resultado satisfatório. Então consegui equilibrar uma quantidade de texto que não é gigantesca, que não é uma quantidade que você vê em uma página de um livro convencional, que não tem imagem, até porque evidentemente a gente aqui precisa dessas imagens, e é uma leitura que é agradável, você vai ter várias páginas com bastante apelo visual, né? Então fui mudando também a forma com que as artes eram disponibilizadas. Então aqui, por exemplo, a gente tem círculo, aqui a gente já tem essa parte triangular, em diagonal, contrastando com outros monstros, e aí as caixas de texto que se organizam de forma diferente, tem uns textos que são mais
horizontais, outros mais verticais. Aí tentei também preservar o nome dos cards, deixar em inglês também, né? E aí também dei continuidade, e aqui eu parei, nesse caso, eu parei na parte dos Fire King. E só destacando que eu ainda vou fazer revisão gramatical, essa parte eu vou cuidar depois. E aí eu parei aqui. Aí eu vou ter que consultar o GHGTospedia para ver se tem mais alguma informação relevante, porque o que eu vi dos Mermail e dos Atlantean, até o momento eu já compilei tudo. E aí já comecei outros também, então a gente tem aqui os Gladiators, Indomáveis, e fiz uma página só como teste, né? Aí tem também aqui do Spellbook com Prophecy, que aí envolve também Endymion, vai envolver Mythical Beast. Aí aqui, que foi a mais recente que eu fiz, foi o dos Mecha Phantom Beasts, né, minha primeira geração. E aí tava ali para começar a diagramar as artes dos Mecha Phantom Beasts de segunda geração. E aí outra ideia que eu tive, eu já vou cortar rapidinho depois para mostrar para vocês, foi pensar o que vocês acham de compilar essas versões, esses textos, e utilizar a imagem de IA. Imagem IA não, perdão. Usar som de IA, uma narração de uma IA com uma voz que seja consistente, claro, e que possa conter uma edição ali dentro das minhas possibilidades, fazer algo próximo do que o Master Duel já faz. Inclusive aqui no caso dos Gladiator Beasts, eu vou usar tanto o material do Master Guide, quanto fazer um cruzamento dessas informações com o que tem disponibilizado no Master Duel, ver o que se complementa, o que se repete, o que está contrastando, e eu vou escolher alguma versão e vou justificar, claro, porque se acontecer o caso, né? E eu achei que, além de render esse material interessante, eu acho também que rende um conteúdo para o canal na parte narrativa, né? Eu vou, daqui a pouquinho, já vou fazer um corte aí para vocês para mostrar só um trechinho de um teste que eu fiz com uma voz de IA contendo a história. Aí vamos lá então conferir como é que vai ficar o resultado, como que tá. Os Atlanteans e a guerra contra os Fire Kings. Os Atlanteans desejavam expandir seu domínio, não apenas pelos oceanos, mas também sobre as terras ao redor. Os Fire Kings defenderam sua ilha contra essa agressão. Aqui será revelada a história das ferozes batalhas entre essas duas forças e dos Mermail, que foram arrastados para essa guerra. O desejo insaciável de domínio dos Atlanteans os levou a expandir suas forças, não apenas pelos oceanos, mas também sobre a terra. Seu avanço permaneceu inabalável até que governaram grande parte das terras do sul. Com sua influência e poder espalhados por uma vasta região, começaram os preparativos para atacar seus inimigos de longa data, os Fire Kings, em suas regiões vulcânicas. Legendary Atlantean Tridon caçou Lost Blue Breaker e cresceu até se tornar Poseidra. O governante dos Atlanteans, movido por uma ganância sem fim, criou o exército Atlantean para satisfazer seu desejo de expandir seu território. Quando os astutos Atlanteans iniciaram seus ataques, eles focaram em áreas habitadas por seres e grupos sem muito poder. Eles absorviam essas terras em seu território e extraíam poder delas, para então atacar outras áreas fracas novamente, repetindo esse processo várias vezes. Quando os habitantes das regiões vizinhas perceberam o que estava acontecendo, o problema já havia se tornado difícil de conter. O exército Atlantean iniciou seu ataque ao sinal do rugido de Poseidra, que incutiu medo até mesmo em suas próprias fileiras, e lembrou aqueles que temiam a morte que não havia mais volta. Bom, galera, então tá aí. Esse aí foi o áudio que eu havia recebido. Eu achei muito bom o resultado, mas eu queria saber, claro, qual que é a opinião de vocês, se a voz não ficou boa, se a voz ficou legal,
se vocês têm algum problema com essa questão, e queria também saber a opinião de vocês em relação a todas as outras coisas que foram apresentadas. Então, feedback de vocês é importante, se vocês têm críticas, sugestões, se vocês querem contribuir diretamente, enfim, dos Atlantes, da guerra deles contra os Fire Kings, que era um trechinho que eu fiz a partir de um rascunho que eu ainda não tinha nem elaborado a parte dos mermeios. Bom, agora que eu já mostrei a narrativa para vocês, da parte da narração com o IA, aí eu queria saber de vocês, né, o que vocês acham de eu divulgar, arrecadando uma doação, o quanto vocês estariam dispostos a contribuir por uma doação financeira, ou se vocês preferem ou querem ou só podem contribuir de uma outra forma, e se for outra forma, qual seria essa forma, como vocês pensam que eu deveria divulgar, que recompensa eu deveria anunciar para os apoiadores, de que forma eu deveria divulgar também e onde disponibilizar esse material, porque eu pensei, por exemplo, na possibilidade de colocá-lo em um drive e compartilhar o link, mas aí onde ficaria esse link, também pensei em alguma forma, como por exemplo um site para deixar de fácil acesso, e aí a pessoa visita e baixa lá, através de algum lugar, e também fazendo algo, que eu também vou deixar aí no final para mostrar para vocês, que vai ser meio que o meu reporte do andamento do projeto. Então vai ser meio que um speed draw mostrando como que é o processo e como que está sendo e o que foi feito. Então, como no caso mais recente foi dos Smash of Phantom Beasts, aí eu fiz um speed draw, vamos dizer assim, né? Que é a parte onde eu estava diagramando isso aqui, e aí posso mostrar o que foi feito e postar um vídeo assim, tanto como vídeo principal ou até como shorts mesmo, para que todo mundo tenha noção de como que está sendo esse processo e ver também que o projeto está andando, né? Então, bom, galera, é isso. Eu quero saber a opinião de vocês, é muito importante mesmo. Quero saber como divulgar, como eu posso arrecadar algum valor, né? Porque de fato eu estou fazendo a princípio como um hobby, mas eu acho que por ser algo de ganho geral para a comunidade, eu acho que poderia haver sim algum tipo de apoio. E também, se porventura você quiser fazer parte da iniciativa, quiser contribuir diretamente, escrevendo, traduzindo, eu posso ajudar também essa parte da tradução, se o que você precisar for isso. Então estou completamente aí à disposição, estou ouvidos aí para a comunidade, quem quiser dar ideia, fazer críticas também, tá bom, pessoal? Então é isso, galera. Valeu a todos que acompanham o canal, e mais uma vez também eu tinha agradecido na aba de posts, mas muito obrigado pelos quase, ou já deve ter alcançado quando eu fiz esse vídeo, os 200 inscritos aí do canal. O apoio de vocês assim está sendo excelente e o feedback está sendo muito positivo e está sendo muito prazeroso produzir esses vídeos, de verdade mesmo. Então muito obrigado a todos e até a próxima.